Oi, Sora, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o meu trabalho bimestral. Vai ser sobre a questão ambiental da Amazônia diante do processo de formação do solo. Eu vou começar falando do processo, de formação do solo e depois eu relaciono com a Amazônia. Bom, solo, ele é a parte exterior da crosta terrestre, ele é composto por sedimentos e humus. O humus, ele é a atividade biológica, então é matéria orgânica e tal. E os sedimentos, eles vêm do intemperismo. Bom, agora, padogênese, exatamente, essa palavra significa a formação do solo de fato, né? Se for analisar a palavra, gênese significa criação, formação, e pado, solo. Essa formação do solo, ela se dá por intemperismo químico e físico das rochas, da rocha matriz, rocha mãe no caso. Bom, o processo, basicamente, você tem a ação da chuva e aí você vai ter a desintegração da rocha mãe. Quanto mais chuva você tem, o solo vai ficar mais profundo, você vai ter uma maior desintegração, porque você vai ter mais intemperismo, e aí você vai ter uma maior matéria orgânica, maiores horizontes, né? Com mais chuva, você tem um solo mais profundo, você tem um lato solo, que é um exemplo de solo da Amazônia. Bom, dá para dividir pelos horizontes. Você tem o horizonte O, ou horizonte zero, que é a camada de humus, a mais em cima, que é a matéria orgânica e tal. Aí você tem o A, B, C. Tem gente que fala de um D, mas vamos falar que não tem D. E tem a rocha matriz, né? Dá para perceber que quanto mais fundo você vai, quanto mais perto da rocha matriz, mais sedimentos você encontra. E isso é justamente por conta da ação do intemperismo e tal. Bom, agora falando um pouco da fertilidade do solo, né? O solo, ele pode ser fértil diante de alguns fatores, mas os principais são matéria orgânica e sais minerais. Bom, a matéria orgânica, ela é... Quanto mais matéria orgânica você tem, mais fértil é o solo. Um exemplo é a Amazônia. Aí tem uma imagem de uma horta, porque normalmente quando a gente tá em casa, assim, e tem uma horta, a mãe sempre fala, guarda a casca de alguma coisa, enfim. Bom, o segundo são sais minerais. Quanto mais sais minerais, mais fértil é. E esse depende exclusivamente da rocha matriz. Ou, se no caso, né, colocar... como é o nome? Se colocar fertilizantes, mas aí já é outro assunto. Enfim, depende da rocha matriz, porque a rocha é um agregado de minerais, né? Como eu já tinha dito, o solo é formado pela desintegração da rocha. Bom, o solo rico em minerais é a caatinga. Agora, alguns fatores que acontecem, né, no solo. A erosão. A erosão é o transporte de sedimentos, e aí eu usei um exemplo, acontece de várias formas, né, mas eu usei um exemplo de encosta, e onde você tem a chuva, e aí você tem por parte infiltração, por parte escoamento. Nesse escoamento você tem o transporte de sedimentos, enfim. Se você tiver um rio na parte mais baixa, você vai ter o assoreamento, que o rio vai ficando mais raso, né, vai ficar com sedimentos no fundo. Se você tiver casas, você, de um modo geral, né, você impede com que essa água, com que isso seja absorvido, seja infiltrado, ou seja, você diminui a infiltração. E aí isso vai fazer com que aumente o escoamento e você tenha deslizamento. Isso é muito comum, vem em São Paulo, por exemplo, que deslizou casa de algum morro, enfim. O segundo é a lixiviação. Lixiviação acontece muito na Amazônia, é a lavagem dos minerais. É quando você tem muita chuva e o solo vai ficando pobre por conta disso. A laterização é onde ocorre a oxidação do alumínio e do ferro. Você vai ter um solo mais ácido, né? E mais impermeável, vai formar uma camadinha por cima, assim. E para resolver isso, você tem a calagem, né? A calagem é você colocar cal virgem, que é uma base, então é uma reação química. Ácido mais base, dá sal com água, neutraliza. Isso acontece muito no cerrado. A outra é a arenização, é quando você tem um solo exposto. Então, as camadas profundas, enfim, do solo, você vai sofrer erosão, vai sofrer intemperismo. Isso vai fazer com que deixe essa aparência aí. Isso acontece muito nos pampas gaúchos, né, do sul, e se intensifica com a agropecuária, com a pecuária, né, porque fica constantemente pisando no solo e tal. E a outra,
por fim, né, a desertificação. A desertificação é o mau uso do solo, então é uma ação mais antrópica em lugares áridos, secos. Isso está acontecendo no deserto do Saara, porque a fronteira dele está se expandindo, né? Está acontecendo a desertificação por conta de um mau uso do solo. E agora as pessoas estão, né, plantando mais coisa, tentando pensar mais sobre, mas aí já é um pouco tarde, vamos dizer assim. Enfim, aí a questão da Amazônia. Em relacionando tudo isso à Amazônia, o solo da Amazônia é mais arenoso, ele tem bastante matéria orgânica, mas ele tem poucos sais minerais. Então, ele não é um solo que você diz que é fértil. Aí, nessa foto, você consegue perceber a cobertura vegetal, né? Você tem bastante cobertura vegetal. E o que acontece? Ela é autossuficiente. Então, toda a cobertura vegetal, ela faz com que tenha matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai fazer com que o solo seja fértil, né? Vai fazer com que esse solo consiga produzir mais árvores, enfim. Então, é uma coisa meio autossuficiente. E nessa segunda foto, eu tô falando um pouco, não é da Amazônia em si, mas dá pra relacionar, da importância, um pouco do que ela está relacionada, né? Que é tanto a evapotranspiração, ou seja, né, toda essa umidade que ela faz com que tenha, os rios voadores, que é exatamente isso, e a regulação térmica. Então, ela é muito importante, não só para a fauna e flora dela, que são muito vastas, mas também para toda uma regulação térmica, uma regulação de clima, de umidade, não só da América Latina, mas também no mundo todo. E aí entra o problema, né? A fronteira agrícola. O homem, ele tá cada vez mais avançando, né, pro interior da Amazônia e tá desmatando. E desmatar a Amazônia é sacrificar ela. Por quê? Porque é um solo pobre. Se você tira a mata vegetal, você tira o que sustenta o solo da Amazônia. Você tira a fonte dela mesma. Então, é a floresta. Sem floresta não há Amazônia. Sem a cobertura vegetal não tem Amazônia. É uma coisa muito autossuficiente e que funciona muito bem. Só que o homem desmatando vai fazer com que isso acabe. Isso acabe muito rápido, né? Bom, é basicamente isso. O trabalho foi esse. Espero que você tenha gostado, Sora. Um beijo.